Sejam muito bem-vindos à nossa jornada teológica, a paz do Senhor, que essa paz que excede todo entendimento possa estar no seu coração. Nós não nos cumprimentamos com a paz, seja a paz do Senhor, paz de Cristo, paz de Deus, isso aí de acordo com a sua denominação, né? Graça e paz. Olha que coisa maravilhosa. Não fazemos isso simplesmente por um ritual, por um costume, mas é porque nós conhecemos o príncipe da paz, aquele que realmente mudou as nossas vidas e que nos faz viver a cada dia, a cada instante, a intensidade dessa paz. Nós temos paz até para ir para a guerra, não é verdade? Bom, nós somos a trilha do conhecimento. Você que está chegando agora, que ainda não nos conhece, é bem verdade que aqui nós temos um público muito grande e muitos já estão caminhando conosco há muito tempo, há anos, e outros estão chegando agora. A Trilha do Conhecimento é uma escola que gera transformação. A Trilha do Conhecimento é uma escola bíblica que forma desde cursos elementares, cursos de suporte, cursos bíblicos sazonais, vamos dizer assim, até o curso de teologia, do básico, médio, avançado. E isso tudo dentro do sistema de ensino ETAD, nossa parceira de muitos anos. Eu estou na ETAD, eu sou etadiano há mais de 30 anos. Primeiro como aluno, depois comecei a trabalhar aí como professor e estou hoje, sou diretor acadêmico da Trilha do Conhecimento, também ministro aulas. Estará aqui comigo aquele que é o nosso presidente, o nosso tutor, o pastor Gentil R. Oliveira. Daqui a pouco você vai ver o tom da voz dele, que nós vamos aqui também, ele vai trazer uma saudação para vocês. E ele também estará ministrando. Ele sim, tem aí 50 anos na teologia, é um dos fundadores, ou seja, ele estava junto com o pastor Bernard Jones, pastor Antônio Gilberto, pastor Elienay, todos esses ícones da teologia, eles estavam juntos ali no começo. A ETAD foi fundada no ano de 1979, começando as atividades em São Paulo, no sudoeste do Brasil, e o pastor Gentil instalando também a ETAD ali no centro-oeste, na cidade de Goiânia. Então, nosso pastor-presidente, ele também que é doutor em divindade, é um homem extraordinário, uma experiência. Hoje ele preside, hoje não, há 35 anos, ele preside a Assembleia de Deus Ministério Betel, o qual eu sou co-pastor com ele. Nós temos uma vida de igreja, nós somos pastor, temos cheiro de ovelha, não é verdade? É assim. E atuamos na teologia. A teologia é um legado que eu trago até do meu pastor presidente, porque ele foi um dos grandes atalaias, um dos precursores do movimento, principalmente dentro do movimento pentecostal, dessa da atuação de escola bíblica, escola teológica. Pois muito bem, nós estamos aqui para Jornada Teológica, ou Jornada Bíblica Teológica. E é um prazer ter você. Olha, eu vou aqui, antes da gente começar a aula, passar algumas instruções. Nós teremos 7 aulas como esta, que a gente chama de aula curricular. Nós vamos estar enviando o link para vocês, sempre como enviamos hoje. Nós vamos estar enviando das 7 aulas. A perspectiva é entregar uma aula dessa para você a cada domingo. E durante 7 domingos, nós apresentamos estas aulas durante 7 semanas para você. A aula curricular é uma aula maior, chamamos ela também de aulão, né? Então você pode aí, de uma certa forma, se falar aulão é isso aqui, se falar aula curricular é essa aula do domingo, e vamos considerar que é a aula principal. Bom, entregamos um domingo, primeiro dia da semana, você assiste aqui ao vivo, ou você assiste, ou pode estar assistindo já com esse vídeo arquivado, gravado, não tem problema. E nós temos, além desta aula curricular, nós temos aula de bolso. O que é aula de bolso? É uma nota de rodapé, é uma aula compacta, menor, talvez, reduzida, vamos chamar assim, talvez de 5 minutos, de 10 minutos, que a gente vai entregando aí no decorrer da semana, no decorrer do curso. Também entregaremos esses links para você. E temos aí
uma terceira mídia, um terceiro contato com você, que seria um vídeo ou uma ministração tirando dúvidas. Não dá para eu responder aqui, talvez diante da aula, hoje mesmo eu não estou podendo aqui monitorar e responder hoje. Nessa introdução de hoje, você pode deixar aí o seu comentário, inclusive eu queria que você entrasse aí agora no chat, falasse aí de onde você está, dá o seu glória a Deus, o seu aleluia aí, pode deixar a sua pergunta, nós estaremos respondendo durante a semana no quadro Tirando Dúvidas, que nós vamos mandar esses links para você. Quando chegar o link aí para você, Tirando Dúvidas, é porque nós estamos respondendo, tanto eu como o pastor Gentil, que eu já te apresentei, e teremos também, daqui a pouco vocês também vão ouvir a voz dele, vão conhecer, o pastor Rafael Jacob, que estará cooperando conosco, ele também é teólogo, ele é especializado hoje na escatologia, é um assunto muito atual e muito necessário hoje, né? Precisamos parar para ver entender o que está acontecendo e o que está por acontecer. A jornada bíblica ela é totalmente voltada para esclarecimentos disso mesmo, né? O plano de Deus, desde o começo, do meio, do fim e de todas as coisas, e nós vamos, daqui a pouco eu vou estar te passando tudo isso e você vai entender melhor. Então, esses três instrumentos. Aulão ou aula curricular, entregue para você todo domingo. Você pode ter certeza que domingo, 7 da manhã, já vai estar à sua disposição. Você que está por demanda, assiste a hora que você puder. E as aulas de bolso, tá bom? Que serão entregues. A quantidade, talvez uma por dia, tem dia que talvez não chegará para você, não tem problema. Durante a semana a gente entrega aquilo que a gente sentia necessidade de acordo com a matéria que está sendo estudada na semana. E o quadro Tirando Dúvidas, que também chegará a você. Você pode mandar também a sua pergunta para o meu WhatsApp. Para o meu WhatsApp. Nós estamos colocando, o Digão vai colocar aí para você, nós estamos editando aí para você o número do meu, pode ser o meu WhatsApp, você vai ter acesso. Você pode conversar comigo, eu só te peço o seguinte, não faça ligações, manda o WhatsApp. Você pode gravar um áudio, você pode mandar escrito. Eu provavelmente vou te responder gravando um áudio para facilitar. E a sua pergunta, a sua dúvida, também pode ser dúvida de outro. E se você assim autorizar, a gente também coloca ela aqui para todos conhecer. A sua dúvida, que pode ser de muitos, né? Ou a sua colocação, e a gente vai também colocando. Então entra aí no chat agora, dá o seu joinha, passa inclusive aí a seguir a gente, se inscreva aí neste canal, porque nós vamos, de uma certa forma, estamos transmitindo num canal que é um canal do YouTube, apesar de apresentar ele, essa aula ela é pública, nós não estamos deixando ela privada, até porque pode beneficiar outras pessoas, você inclusive pode encaminhar ela para alguém. Se alguém quisesse ainda, seus amigos que não se inscreveu ou que está assistindo essa aula e quer se inscrever, chama a gente aí no WhatsApp, e nós vamos estar, ou então eu vou colocar aqui para você também as nossas redes sociais. O Instagram é um dos principais ferramentas, ou aqui a nossa contato com você, olha, @trilhadoconhecimento.online, tá bom? Trilhadoconhecimento.online. Isso aí está valendo para o Instagram, para o Facebook, está valendo também para o YouTube. Estamos aí com você nessa @trilhadoconhecimento.online. Estamos colocando aqui na tela. Então, o meu celular está à sua disposição. Repete aí, Rodrigo. Coloca aí mais uma vez, o meu celular está à sua disposição. Claro, chama pelo WhatsApp, ou você também pode me chamar pelo direct do Instagram, e nós vamos estar também falando. Tem também o nosso canal, que é o e-mail. Se você quer mandar alguma coisa de uma forma e quer usar o e-mail, está aí, plataformatrilha@gmail.com. Também o Digão está colocando aí para você, e tudo isso aí são os nossos contatos. Bom, dito tudo isso, nos apresentamos, somos esta escola que trabalha não simplesmente o conhecimento, porque conhecimento temos muitas faculdades, muitos seminários, e o conhecimento, até mesmo você, talvez pegando um bom livro, uma boa edição, você pode adquirir. Mas nós queremos mais do que isso, nós queremos uma experiência. É a experiência com Deus, é a experiência de conhecer a Deus.
Ninguém conhece a Deus e, não, e algo não acontece. Conhecendo a Deus, a transformação vem, não é verdade? Conhecendo a Deus, conhecendo a Deus. E conhecer a Deus é através da sua palavra. Este aqui é o nosso, eu costumo dizer, é o manual para a vida. Aquele que te deu a vida, o autor da vida, agora ele te dá o manual, que é a Bíblia. E é exatamente isso que nós estamos aqui para fazer: conhecer o manual, conhecer as Escrituras de forma mais didática, de forma um tanto quanto mais é, alinhada, organizada para a gente entender. A Bíblia não foi escrita na linha do tempo, ela foi escrita saltada. Você vai ver isso aqui, nós vamos falar sobre todos esses detalhes, a estruturação da palavra e tudo. Porém, ela não foi escrita no tempo, mas ela tem um sincronismo perfeito, né? E as datas aí, que nós vamos inclusive sugerir muitas datas aqui, vamos falar, são todas aproximadas, porque existem vários calendários, nós nunca vamos chegar a uma conclusão exata sobre essa questão de calendário, porém, ela não foi escrita na linha do tempo. E aqui no panorama, nós colocamos na linha do tempo. Vamos lá, eu recomendo que você tenha aí papel, caneta, ou então o seu tablet aí para fazer anotações. Eu estou dando aqui um tempinho, fazendo toda essa introdução para a gente entrar na matéria, né? Vamos entrar, nós vamos ter uma aula hoje, e a nossa aula hoje nós vamos falar um pouquinho de bibliologia, vamos falar sobre as 7 dispensações, porque nós vamos trabalhar nesses 2 pilares. Nós vamos trabalhar nos livros bíblicos, que são 66 na Bíblia protestante, vamos falar também daqueles livros que não estão na Bíblia protestante no decorrer do nosso trabalho, mas que estão na igreja, estão na Bíblia católica romana, né? Também existem os apócrifos, né? Os deuterocanônicos, mas vamos trabalhar aqui focado nos 66 livros da nossa Bíblia protestante e dividido em grupos literários. Você vai entender isso agora mesmo, porque a Bíblia ela é como se fosse uma prateleira, e um estante dividido em prateleiras. Então tem a prateleira do Pentateuco, a prateleira dos livros históricos, a prateleira dos livros poéticos, a prateleira dos livros proféticos, que são profetas maiores e menores, o livro dos profetas, e depois nós temos o Novo Testamento, a outra parte da nossa estante. E nós temos o grupo dos evangelhos, temos um livro ali histórico, que é o livro de Atos dos Apóstolos, início da igreja. Depois nós temos o grupo das cartas de Paulo, as cartas paulinas ou epístolas paulinas. Temos as epístolas gerais e depois o Apocalipse. Eu já disse isso aqui, porque você vai ter que, olha, esses grupos literários, você vai sair daqui nessa jornada totalmente familiarizado com eles, viu? Isso aí faz parte. Eu já disse aqui uma vez, esse é um pilar. Nós vamos estudar esses grupos, vamos passar a Bíblia toda em 7 semanas. Vamos comentar todo o texto bíblico, claro, dentro daquilo que é da forma compacta, né? Tirando o melhor, tirando ali, fazendo as conexões, colocando isso na linha do tempo. E esse é um pilar, analisando os livros. E no outro pilar, exatamente para colocar na linha do tempo, nós vamos aqui estar explanando para você as 7 dispensações de Deus para o homem. A partir da hora que Deus organiza a terra, entrega para o homem, a partir da hora que Deus cria todas as coisas que nós conhecemos e entrega para nós, existem aí 7 dispensações. Olha, já vai começando aí, começa a decorar. Você vai sair daqui sabendo isso de cor. Primeiro nós temos uma dispensação chamada dispensação da inocência, que vai desde que tudo foi criado até Adão pecar, acaba-se a inocência, começa agora, depois do pecado, o tempo ou a dispensação da consciência. Dentro deste processo, vai ali até o dilúvio, quando zera tudo, termina este período da consciência. Agora começa a dispensação do governo humano, exatamente ali onde tem a Torre de Babel, o governo humano, e o governo humano vai terminar a dispensação do governo humano com a chegada de Abraão, a chamada de Abraão, e aí entra a dispensação da promessa, também chamada dispensação patriarcal. E quando ali os filhos de Abraão, de Isaac, de Jacó, até chegar em Moisés, dura ali um período de aproximadamente
entre Abraão e Moisés, algo em torno de 500 anos. Quando chega em Moisés, começa-se o tempo, ou a dispensação da lei. E o fim da lei é Cristo, conforme está lá em Gálatas, né? Então termina-se o Antigo Testamento, termina-se o tempo da lei, começa o Novo Testamento. A dispensação agora é a dispensação da graça, que é exatamente essa que estamos vivendo, e é uma dispensação que estamos nela aí há aproximadamente 2000 anos. Tudo que eu falar aqui de data sempre será aproximado, não tem como a gente fechar questão com isso. E, terminada essa dispensação da graça, nós vamos começar uma dispensação chamada dispensação milenial, o tempo milenial de Cristo. Tá? Então, 2 pilares: grupos literários, encaixando eles nas dispensações. E dentro disso tudo, nós vamos compreender a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, do princípio ao fim. Vamos lá. Eu quero começar com você. Eu vou estar com essa tela aqui sempre exibida aqui, olha, tá vendo? É o meu computador. Aqui a gente é tudo assim, nada é improvisado, mas a gente faz tudo com muito esforço, né? Então, se tiver algum detalhe aí, às vezes da iluminação que não está boa, o vídeo ainda não está de acordo com o que você merece ver, mas nós vamos ajustando aí no decorrer dos dias. Eu estou estreando um estúdio novo aqui em São Paulo. Nós temos também estúdio em nossa sede em Goiânia, mas eu estou estreando um estúdio novo e muita coisa ainda está para ajustar. O Digão, que é o Rodrigo, tem sido meu parceiro aqui, eu louvo a Deus pela vida dele. Antes de eu abrir aqui a lição, queria fazer uma oração com você. Eu penso que todos já chegaram, nós já estamos aí com quase 20 minutos já, né, de conversa. Vamos lá. Quero orar com você, pedir a Deus para que realmente seja um tempo de muita revelação e de muita vitória na sua vida. Depois eu abro o meu computador aqui e vamos para a nossa lição. Essas aulas, só completando, elas podem durar até 2 horas. Não é o caso da aula de hoje. Eu vou fazer uma aula mais compacta e eu não sei previsionar bem, mas não vai demorar, tá bom? Fica aí comigo, fica até o fim. Ah, o senhor fala muito lento, eu vou colocar aqui no 1.5 depois que tiver já gravado, né? Ao vivo não tem como se acelerar, mas depois você pode. Fica à vontade, não prejudique, não faça isso se isso prejudica o seu entendimento, tá bom? Vamos orar? Senhor, eu quero agradecer ao Senhor por cada um que o Senhor escolheu, marcou, achou, encontrou, para neste tempo viver este aprendizado, viver essa virada de chave. Eu creio, ó Deus, que a tua palavra provocará em nós, como sempre provocou, mudanças extraordinárias. Mudanças, às vezes, até mesmo estruturais. Porque é isso que nós precisamos. Porque nós precisamos de mais resiliência. Nós precisamos de mais preparo com a vida. Somente um tempo tão difícil quanto esse que estamos vivendo, de tantas fábulas, de tantas especulações, de falsas doutrinas, de falsos mestres, de homens fraudulentos que têm a coragem de deturpar e trazer fraude àquilo que é a tua vontade e ensinar de forma errada. Nós queremos, ó Pai, simplesmente entender qual é a tua vontade, o que é de fato o teu plano para nós. Nós entendemos, ó Deus, que coisas reveladas que ainda não são para ser reveladas a nós, coisas que ainda estão ocultas, nós vamos aguardar, como Paulo mesmo disse, escrevendo aos Coríntios, o que hoje em parte conhecemos e em parte profetizamos, ou seja, aquilo que ainda não foi revelado, tudo bem, na hora certa o Senhor vai nos revelar. E é nisso que nós acreditamos e é isso que nós esperamos. Portanto, Senhor Deus Todo-Poderoso, a cada um que está aqui junto comigo, não deixe desanimar nessa caminhada. Não deixe que a distração tire ele deste propósito. Meu Pai, se vier alguma dor, alguma enfermidade, alguma inquietude, se vier algum desânimo, também que seja vencido. Tem pessoas aqui comigo, Pai, e eu falo isso por revelação, que estão passando por dias de muitas crises, até mesmo enfermidades, e estão com dificuldade até mesmo orgânicas, mas o Senhor pode curar agora, dependendo, de acordo com a fé dessa pessoa. Outros passam por crises emocionais e crises diversas que nós podemos aqui neste mundo enfrentar, mas o Senhor pode agora nos ajudar a superar,
conhecendo a tua vontade e que a tua palavra venha nos despertar, que ela seja motivação para um tempo novo em nossas vidas. Tem pessoas aqui que estão começando o estudo da palavra e tem outros que já são veteranos. Tem aqui comigo pastores, temos aqui comigo teólogos. Que bom, que privilégio meu, Pai. Sou o menor de todos, por isso eu peço ao Espírito Santo, venha conduzir-nos neste estudo, venha nos conduzir nesta jornada de aprendizado da palavra, que assim seja, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Então vamos à nossa aula de hoje e eu quero pedir aqui o Rodrigo para abrir a tela cheia. Vamos começar aí com o nosso primeiro versículo da Bíblia, primeiro capítulo, Gênesis capítulo 1, versículo de 1 a 3. Poderia ler aqui todo o capítulo de Gênesis, mas vamos aqui até o versículo 3. Eu queria que você parasse tudo aí, não perca, não tira toda a distração agora e vamos lá. Leia comigo, se for possível, em voz alta. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Vai lá, mais uma vez. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Voltando aqui para mim, vamos lá. Você talvez já conheça isso aqui de cor, como esse texto, ele é um texto muito conhecido. Para os que estão começando no estudo, talvez não, mas para nós, aí os pastores, os teólogos que estão aqui, eu quero dar graças a Deus e louvar a Deus por você, que é companheiro de ministério, ministério do ensino. Eu tenho aqui alguns teólogos, né? Logo, logo nós vamos abrir um núcleo de estudo aí, junto com você, na sua igreja, na sua congregação. Temos aí pastores, presbíteros, pastoras, presbíteros, enfim, nós temos aí várias pessoas que conhecem bem esse texto. E aqui a gente já começa entendendo o seguinte, que esse no princípio aqui não é um ponto de partida. Esse no princípio aqui é o Bereshit. Esse no princípio aqui é um tempo que não é tempo, é um tempo atemporal. Então, neste no princípio, que não é começou agora, não. Este no princípio, primeiro, é uma eternidade. Eternidade. Ele criou os céus e a terra, porém, nesta eternidade, não é isso que diz o texto? A terra estava sem forma e estava vazia. Ou seja, neste tempo que não é tempo, no Bereshit, neste tempo atemporal, que nós chamamos de eternidade, ele criou os céus e a terra. Então, na eternidade, ele criou os céus e a terra. Podemos definir quanto tempo é essa eternidade? Já começamos aqui entendendo o seguinte, que o tempo de Deus não tem como definir, porque ele é o Senhor do tempo. Ele é dono do tempo. Então, quando nós falamos aqui sobre datas, sobre milênios, sobre séculos, olha, tudo isso é aproximado, é relativo e olha, tem mais. Nós temos que ter muito cuidado para fechar a questão com isso. Mas vamos lá. Nesta eternidade, ele criou o céu e a terra, porém, a terra estava sem forma vazia e havia trevas sobre a face do abismo. Porém, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aí vem o Eterno e diz: haja luz, e houve luz. Começa-se então a organizar aquilo que era um caos, vamos dizer assim. Começa-se então um tempo, uma perspectiva diferente. Bom, isso eu estou falando de uma eternidade. Vamos pensar antes, uma eternidade anterior. Não sei se o vídeo está espelhado ou não, mas é antes de tudo, vem e agora começa, agora sim, agora começa Deus tratar com o homem. E vai ter um tempo de tratamento até que tudo se conclui, ok? Tudo se conclui e aí nós teremos outra vez eternidade, um tempo que não é tempo.
tá bom? Então é sobre exatamente isso que nós vamos fazer agora um parênteses. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Começou-se então o primeiro dia da criação, ok? Começando o primeiro dia da criação, agora começa-se um propósito de Deus, na minha opinião e na opinião da maioria de nós que estudamos a palavra de Deus, é um propósito de Deus focado no homem. No homem. Porque há quem diga que aqui, não vou entrar, não é um mérito da questão, e também tem muitas especulações, mas há quem diga que aqui neste momento os anjos já tinham sido criados e quem sabe até já tinham caído aquela terça parte, já tinha a figura de Lúcifer se transformando aí no arqui-inimigo de nossas vidas e etc, e de Deus. Bom, mas não é o momento agora, né? Dentro daquela chamada teoria do intervalo, teoria da brecha, aí entre o versículo 2 e o versículo 3, né? Isso mesmo? E a terra estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia. Bom, entre um versículo e o outro, parece que há um hiato, e agora disse Deus, vamos organizar. E disse Deus, haja luz e houve luz. Parece que aqui é Deus chegando, olha, tem uma desordem, tem um caos. Agora eu vou organizar numa perspectiva de criar o homem, perspectiva de alcançar a mim e a você. Então vamos lá, no princípio que não é um ponto de partida, na eternidade criou Deus os céus e a terra, então ela já existia, porém o homem não estava lá, ok? Agora ele diz, haja luz e começa o processo de criação. Maravilha, vamos lá. Então começando este processo de criação, abre-se um parênteses que vai fechar exatamente no final, lá no final da sétima dispensação, que nós vamos chegar nela agora mesmo. Inclusive, eu quero abrir um parênteses aqui, tem alguns teólogos, alguns irmãos, algumas linhas doutrinárias que não entendem ou não adotam o dispensacionalismo como uma doutrina para a sua conduta. Eu queria te dizer para você que nós não estamos aqui para discutir isso, até porque eu vou, no meio do processo, aplicar muitas das nuances dessa doutrina, mas se você é aliancista, acredita em vez das dispensações, você crê e você confessa e você entende através da aliança ou do pacto, tudo bem, eu te convido para ficar comigo até o fim, porque isso não vai prejudicar e não vai atrapalhar. Isso, inclusive, eu e você vamos chegar no fim da mesma forma e vamos estar com Cristo da mesma forma. O importante é que nós somos lavados pelo sangue de Cristo, não é verdade? Bom, então, abre-se um parênteses e Deus vai tratar agora. Primeiro, criando o homem, aliás, criando todas as coisas, organizando, porque o céu e a terra já estava criado. Agora ele diz, haja luz, houve luz, e ele começa agora o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto, no quinto, no sexto, isso nós vamos ver nas próximas aulas de forma mais detalhada, tá bom? Hoje só estou fazendo uma introdução. A próxima aula curricular, nós vamos detalhar aí o que acontece em cada dia desse, o que acontece neste período, mas é exatamente aí, ele começa e ele cria tudo até 6 dias. Nos 6 dias ele ainda cria alguma coisa de animais, mas ele emblematicamente cria o homem e cria também a mulher nesse sexto dia. E no sétimo dia ele descansou. Pois bem, vamos agora entrar numa divisão que a gente chama, né, numa forma de entender, assim como houve 7 dias de criação, há também para o homem, neste propósito, neste parênteses que a gente chama da eternidade, existe agora um propósito de Deus de organizar todas as coisas. Por exemplo, quando vamos ter um bebê, a gente prepara o enxoval, espera 9 meses e tal, e quando o neném chega, e é tanta coisa que já está preparado, e glória a Deus pelos bebês. Eu, por exemplo, que já sou um avô, olha que privilégio, né? Quanta coisa boa é ter um bebê. E a gente prepara tudo para a chegada do bebê. O meu neto é o Nicolas, tá bom? Filho do meu filho Tiago. Então, quando nós chegamos ali, com o bebê, ele nasce, já está tudo pronto. Foi assim. Quando Deus cria o homem, ele já tinha no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto e parte do sexto, criado tudo e falou, é seu, é para o seu desfrute. E agora ele criou o homem para ser seu amigo, para ser seu
amigo, seu parceiro, para estar consigo, para ter relacionamento, para ter intimidade. Aliás, ele cria o homem, nós vamos ver isso com mais detalhe, com as suas próprias mãos. E ele sopra no homem o fôlego da vida, ou seja, é a obra-prima de tudo que ele criou e fala assim, olha, agora desfruta de tudo. Eu criei aí o ouro, a prata, as pedras preciosas, os rios, os répteis, todos os animais, a vegetação, e olha que estava tudo em perfeita harmonia. Este é um tempo que tudo era muito harmônico, porque não tinha o pecado não tinha entrado. Bom, no sexto dia ele cria o homem, no sétimo ele descansa, ele desfruta, presta atenção nisso, ele desfruta no sétimo dia com o homem, da companhia do homem e de tudo que foi criado. Aí nós temos então o plano de Deus para a humanidade. Mais uma vez o Digão vai encher a tela aí para nós e vamos pensar sobre ela. Presta bastante atenção nisso. Este material depois eu vou disponibilizar para vocês em PDF. Aí, para vocês que são alunos, quem não é aluno, trate-se de matricular o quanto antes, fale conosco aí nos nossos meios de comunicação, pode chamar até a mim mesmo no meu WhatsApp que eu vou te atender. Mas é bom, se você quiser, faz uma foto aí, tira um print da tela. Vamos lá. Plano de Deus para a humanidade. Primeiro começa o tempo da inocência. Você está vendo aí. Se você quiser, vira o seu celular para ele ficar a foto na horizontal, né? Para ficar melhor. Ou se você está vendo aí através dessa tela grande, maravilha, está vendo do computador, melhor ainda. Mas vamos lá, tem aí. Antes de tudo, no começo aí tem a eternidade, e aí começa-se o tempo da inocência. Neste tempo da inocência, nós temos aí dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, que é a criação do homem, dia 7, o desfrute. Tá aí até um pouco maior, porque a gente pensa assim, né? Seriam dias de 7 dias, ou dias de 24 horas ou não? Há uma corrente teológica que entende que sim, outra não, mas isso não é o caso aqui agora para nós. São 6 dias, é Deus desenhando para nós entendermos. Vamos lá. Até que o homem cai, tá aí a queda. Começa-se então o processo de Adão, agora depois da queda, que é a consciência. Segunda, então, dispensação é a consciência. Repita aí comigo onde você está. Primeiro, inocência, diga inocência. Coisa de professor, né? Segundo, consciência. Você vai ter isso aí tudo decorado, viu? Eu vou te certificar no final, um certificado que tem muito valor para a sua vida, e isso aí você tem que ter. Isso aí é a nossa regra de. Tem que estar decorado, é a nossa tabelinha que tem que estar decorada, a nossa tabuada, né? Não tem a ver com os números, mas é a tabuada. São os 7 perfeitos de Deus aí. Então vamos lá. Primeiro, inocência. Segundo, começa com a queda do homem, um tempo de consciência, onde o homem agora está consciente do que é o pecado, porque ele pecou. Detalhes disso aí nós vamos ver na próxima aula, tá bom? Não é hoje. Depois, terminado a consciência, quando é que termina esse tempo da consciência? Com o dilúvio. Vamos ver bastante detalhes disso na próxima aula, tá bom? Esse período aí de consciência, em tese, ele durou em aproximadamente 1650 anos, da queda de Adão até Noé. Lembra que Noé, ele começou a construir a arca, ele leva ali 100 anos a arca fica pronta, ele estava com 600 anos. Por quê? Porque neste tempo aí, os homens viviam muito. No tempo da consciência, viviam 900 e tantos anos. Nós temos aí o próprio Matusalém, que é registrado na Bíblia, escrituralmente, o homem que mais viveu. É nesse tempo aí da consciência. Depois nós temos o quê? O tempo do governo humano. Começa-se tudo de novo, Noé, seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Também na próxima aula vamos estar analisando essa questão, a genealogia desses 3. E Sem, Cã e Jafé com Noé. Noé, começa tudo, começa o governo humano. Mas não durou muito tempo, né? Uns 200 e poucos, 300 anos, entre 2, 3 séculos, vem a Torre de Babel e eles se confundem e você conhece um pouco da história e nós vamos ver isso também na próxima aula. Bom, terminado onde? Termina quando Deus chama Abraão. Esse período aí, de Noé até Abraão, não é um período muito extenso. Ele dura aproximadamente 300, 3, 4 séculos, não passa disso. Bom, aí vem Abraão.
Lembra que todo o tempo que eu dou aqui é aproximado, nós não temos como fechar a questão, tá bom? Mas vem Abraão. Abraão é chamado, sai da tua terra, da tua parentela, vou te levar para um lugar que eu vou te mostrar. Este tempo, essa dispensação agora é a dispensação da promessa. Deus faz uma promessa a Abraão e ele então vai agora atrás dessa promessa. Olha Deus começando a restaurar. Bom, Deus cria o homem, chega no dilúvio, há uma perversidade total, nós vamos ver esses detalhes melhores na próxima aula, e Deus insiste com o homem, dá a oportunidade de começar. E já começa um processo de restauração, de restituição. Veja que Adão peca lá atrás, ele cai com a Eva, ali mesmo tem uma sentença, ali no final da inocência, início da consciência. Está vendo aí o quadro? Final de inocência, início da consciência. Ele peca, ali tem uma sentença, olha, você vai, do suor do teu corpo, você vai ganhar o teu pão, a mulher você vai ter dores de parto e etc. A terra vai ter espinhos e abrolhos. E para a serpente que dilubriou eles, ou seja, aquele agente de Satanás, agente do inimigo, agente de Satanás que foi ali para enganar, é por isso que a gente acredita que aí, antes disso, com certeza, os anjos já tinham sido criados e já tinha tido a queda de Adão, desculpa, a queda de Satanás, porque é exatamente um enviado por Satanás que dilubriou este casal. Bom, vamos lá. Aí, para essa serpente, houve uma sentença: da semente da mulher. Você enganou. Vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente, que foi Jesus Cristo. Bom, mas ele começa um processo de restauração. Você vai ver isso já na consciência, porque na consciência nós temos aí a figura, por exemplo, de homens que andou com Deus, o Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. Nós vemos aí derramamento de sangue lá atrás, com Caim e Abel, né? Nós vamos ver isso na próxima aula, mas um foi homicida do outro, né? O Caim chegou a matar o seu irmão Abel, mas por quê? Porque o seu irmão Abel ofereceu um sacrifício que agradou a Deus, ou seja, já houve derramamento de sangue. Aliás, lá quando Adão e Eva peca, tem um derramamento de sangue também, que é o derramamento de sangue do animal que foi morto para tirar a nudez de Adão e Eva, morreu um animal. Então, olha tudo apontando para Cristo já. Está vendo que na consciência nós já estamos vendo um apontamento para Cristo. No governo humano vem agora todo o processo ali de recuperação da arca, a arca da salvação, o Noé pregando e trazendo salvação, e eles não rejeitaram, olha, trazendo, apontando para quem? Para Cristo. Depois nós temos, depois do dilúvio, temos ali um sacrifício também, Noé apresentando um sacrifício. Agora vem Abraão, Abraão também apresenta sacrifício ao Senhor. Olha que nós não tínhamos lei ainda, mas Abraão já apresenta um sacrifício e aí começa o tempo da promessa. Nós estamos no item 4. Não sei se você perdeu aí, distraiu, mas olha, nós estamos no item 4, promessa. Esta promessa ela vai durar até a chegada de Moisés. Eu já disse, vou repetir talvez 15, 20 vezes daqui até o final da jornada, esta ordem, estas dispensações para você ficar com elas fixadas na sua mente, tá? É a tarefinha de casa já, fixar quais são as 7 dispensações, onde ela começa, onde ela termina. Bom, aqui o governo humano começa em Noé e termina ali em Abraão, chamada de Deus a Abraão. Bom, onde termina essa dispensação da promessa? Não é que ela termina, porque a promessa continua para nós até hoje, né? Nós acreditamos na promessa e ela está viva em nós, mas ali começa-se a dispensação da lei com Abraão, com Moisés. Deus chama Moisés agora para tirar o povo do Egito. Nós vamos ver esses detalhes nas próximas aulas. Nós vamos ficar aula 1, 2 e 3 falando sobre todos os 5 livros da Bíblia, o Pentateuco, exatamente, e falando sobre isso. E falando aí, vamos estudar a lei, e vamos estudar a chamada de Deus a Moisés. Então Deus chama Moisés, e Moisés então estabelece ali toda aquela vontade de Deus. Agora Deus está dando modus operandi para essa turma, para esse povo. Ele chama Abraão, não é para. Ele agora chamou um povo para chamar de seu, mas não é porque ele tem predileção e a detrimento de outros. Não, ele chamou um para ser referência dos outros. E aí ele dá agora o modus operandi, traz a legislação, organiza esse povo. Esse povo agora tem uma terra, esse povo agora é levado, é conduzido para uma terra prometida. E dentro desse processo aí, dentro do tempo da lei, eles alcançam, eles saem do Egito, que estavam escravos, eles entram em Canaã, né? Moisés morre, é sucedido por Josué, e Josué então
caminha com esse povo, conquista Canaã e eles prosperam. Depois vem o tempo dos juízes, depois do tempo dos juízes, findado, vem o tempo dos reis. E o tempo dos reis vai até que há, né, um tempo áureo de Israel, depois uma decadência total por causa do pecado. Esse reinado se divide, de tal forma que 500 anos antes de Cristo, 537 antes de Cristo, nós temos ali a decadência desse reino, o fim dele, o reinado termina, e ali começa-se um processo de, de vassalos da Babilônia, e nós vamos chegar nisso também nas próximas aulas. Bom, o tempo da lei vai até Jesus Cristo. Tem um profeta que profetiza, que é Malaquias, é o último profeta, nós agora mesmo vamos ver na bibliologia sobre isso, e tem 400 anos que não tem profecia, mas Deus está trabalhando para a chegada de Cristo. Chega-se então a sexta dispensação, a graça. Jesus Cristo inaugura esse tempo, ele mesmo vem, nasce. Nós vamos estudar isso de forma bem contundente, profunda e maravilhosa. E quando Jesus nasce e traz a clareza a todas as coisas, traz a perspectiva de salvação. A lei agora, existe um conflito muito grande, porque eles achavam que a salvação vinha pela lei, mas Jesus vem e vence a lei, e terminou o tempo da lei, e essa discussão ela é, ela é viva e talvez está em nós até hoje, não é verdade? E nós temos aí, talvez até aqui no público, que nós temos nos assistindo, alguns ainda são apegados à lei, outros estão na graça e desapegam a lei, e qual que é o certo? Nós vamos estudar isso nas próximas aulas, e o importante é estar nos dois, não é verdade? Não é estar nenhum nem no outro, ter, enfim, viver intensamente a graça, sem esquecer dos princípios de Deus. Isso é que é o certo. Bom, aonde é que vai terminar essa dispensação e começar a sétima, que é o milênio de Cristo? Está profetizado, nós vamos ver isso conforme está nos profetas. Aliás, toda a Escritura dá-nos base para entender que a sexta dispensação ela termina exatamente com um grande evento chamado Segunda Volta de Cristo, está aí no nosso gráfico, para começar-se o milênio de Cristo. Não vai começar este último milênio sem antes ter começado, ou sem antes nós termos visto, não vai começar o sétimo milênio sem antes nós termos visto a volta de Cristo. Pelo menos é assim que entendemos. Uma minoria acha diferente, acha que o milênio de Cristo será ainda diferente do que eu estou ministrando, mas dentro das sete dispensações, vou me ater aqui para não trazer nenhuma confusão, precisa ter a segunda volta de Cristo, e nós vamos falar sobre ela de forma muito competente aqui, com a ajuda do pastor Rafael Jacob, com a ajuda do pastor Gentil, e nós vamos tratar disso que se chama escatologia. E no final, então, depois de 1000 anos de paz, 1000 anos de sossego, 1000 anos onde o reinado é de Cristo, começa-se o processo, ou entrega-se de novo à eternidade. Vamos lá. Este quadro aqui, volta para mim, Digão. Volta para mim, Digão. Só para eu deixar bem claro. Este quadro aqui que você está vendo é um parênteses. Veja bem, este quadro é um parênteses. Um parênteses, exatamente um parênteses na eternidade. Veja que tem eternidade antes, eternidade depois. Volta aí, Digão. Vamos lá. Eternidade antes, eternidade depois. Tá vendo? E este propósito aqui é um propósito, ou é um plano, que é um parênteses na eternidade. Se tem antes e tem depois, é só um parênteses. Ou seja, voltando aqui, Deus escolheu pequeno risquinho dentro daquilo que é tempo, não é tempo. Vamos colocar numa linha reta assim, uma linha reta. Uma linha reta, uma linha reta, uma linha reta. Deus escolhe, deu uma linha reta, isso. Deus escolhe, nesta linha reta, tratar com o homem. Ele fala, eu vou ter o homem para ser meu amigo. Olha que coisa maravilhosa. Eu vou criar o homem, só que antes de eu criar o homem, vou organizar isso aqui, vou trazer luz, vou trazer riquezas, vou criar um ambiente maravilhoso, favorável para o homem, e vou dar para ele. Ele vai ser a minha imagem, a minha semelhança. Presta atenção nisso. Eu vou fazê-lo segundo aquilo que eu sou, eu quero dar a ele a minha imagem, a minha semelhança. É lógico que atributos de Deus é outra coisa, nós não temos esses atributos. Ele é eterno, ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente,
ele é todo poderoso e nós não somos, né, nada disso. Porém, ele traz a nós características dele, como o poder de decisão. Há, talvez até entre nós, alguém que questione o livre-arbítrio, mas ele é muito evidente e é em cima desta premissa que trabalhamos do livre-arbítrio. Ele, então, traz para o homem esta condição. É lógico que ele é presciente, ele sabe todas as coisas, ele sabe o que pode acontecer. Aliás, tudo que está para acontecer, ele sabe, porque este parênteses que nós estamos falando dele aqui, este parênteses de 7 anos, de 7.000 anos, eu vou dizer por que 7.000 anos, este parênteses aqui, ou este plano, este propósito, que seja de mais ou de menos, de 7, este propósito foi exatamente porque ele pensou em você, pensou em mim. Ele nos chamou para ser seu, ele criou-nos para ser seu amigo. Nós distanciamos, nós pecamos. Não foi só anjos que se rebelaram. Anjos se rebelaram, mas depois o homem também virou as costas para Deus. Só que anjo é o seguinte, já está, aqui não é aula de angiologia, né? Não é isso o propósito, mas anjo não tem mais, não muda de lado. Os que estão condenados com Satanás já estão. Os que estão com Cristo e são adoradores de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo também, tá lá, tranquilo, já estão, eles não mudam de lado. Porém, o homem pecou e cabe a nós decidirmos este retorno ou não. Ah, mas nós não temos força. Bom, a força vem do Senhor. Ah, mas nós pela lei não teríamos condição, mas pela graça. O preço foi ele quem pagou. E é exatamente dentro desse propósito. O Rodrigo vai voltar aqui a tela para nós, do nosso quadro, da nossa ilustração. Volta aí para mim de novo a tela cheia na ilustração, Rodrigo, para a gente terminar essa reflexão. Veja bem, no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto dia, Deus cria todas as coisas. No sexto dia, ele cria o homem. O homem peca, o pecado desgenerou o homem lá entre a inocência para a consciência. Ok. Mas vem Jesus Cristo na sexta dispensação, ou no sexto dia. O homem pecou que dia? O homem peca exatamente lá atrás, lá no período da criação. Provavelmente ele peca exatamente aí, depois de ter desfrutado do sétimo dia com o Senhor. Agora vem o Senhor na sexta dispensação e regenera o homem. Conforme foi sentenciado lá atrás, olha para mim aqui, traz para mim aqui, Rodrigo. Do mesmo jeito que o homem foi lá atrás sentenciado e hoje ele paga essa sentença. Às vezes tem mortes, às vezes tem doenças, aflições, são inerentes a nós. Tem coisas que nós não sabemos nem mesmo explicar, porque tantas maldades inerente ao pecado. Presta atenção nisso. O pecado degenerou. O pecado nos destruiu, nos arruinou, Se nós tínhamos, agora isso aqui você tem que ter muita atenção nisso. Presta atenção. Se nós tínhamos 100 no coeficiente intelectual, vamos pegar o coeficiente intelectual para a gente entender melhor. Se nós tínhamos 100, depois da queda, 1, 2 pontos, 3 pontos, perdemos a capacidade cognitiva, a capacidade de realização. Aqueles que estão muito acima da média chegam ali a 2, 3 pontos. Eu estou aqui só parafraseando, eu estou desenhando aqui para você entender. Por quê? Porque nós fomos degenerados. A imagem e semelhança de Deus era top, estava lá em cima, no 100. Aí caiu, estamos lá embaixo. Calma, não vai ficar assim não. Então houve uma sentença, o homem caiu. Assim também houve uma sentença sobre Satanás. Olha, você fez isso, mas vai nascer um, ou da semente da mulher vai vir um que vai pisar na cabeça. E isso tudo dentro desse plano de 7 dispensações, ou de 7 tempos. O Digão vai colocar aí de novo para mim agora. E aqui é assim mesmo, vocês vão ouvir falar desse irmão o tempo todo. Vamos lá. Veja bem, ele vem no tempo, ali em Gálatas está dizendo o seguinte, Paulo escrevendo aos Gálatas, ele fala, na plenitude dos tempos, que é exatamente a sexta dispensação, aí no sexto período aí, veio Jesus Cristo, nascido sob a lei, né, na maldição da lei e tal, mas veio para resgatar aqueles que estavam exatamente escravos, porque pela lei, pela regra, não tínhamos como ter salvação. Aí Jesus morre, voltando aqui para mim, Jesus morre de braços abertos
é exatamente isso. Ele morre de braços abertos é porque ele atrai para si os que vieram antes dele e os que viriam depois. Você fala, mas então quem morreu antes de Cristo tá... Não, não. Cristo vem e ele morre de braços abertos. Eu gosto dessa ilustração, aprendi com o meu pastor gentil. É porque ele traz consigo os antigos antes dele, a antiga aliança, o Antigo Testamento, e ele traz consigo agora os que virão, os novos. Eu, você. Ele atrai tudo e resume nele a salvação. Ou seja, na plenitude dos tempos começa a sexta dispensação. Voltando lá para o nosso quadro. A inocência, está dando para você ver aí no rodapé, é um tempo indeterminado. Não temos como determinar o tempo da inocência. Porque, mas foi 7 dias. É complicado de entender que seria 7 dias, porque muita coisa aconteceu. E o livro do Gênesis, ele é um livro da mais alta categoria da literatura, de prosa, de poesia, de figura de linguagem. E ele nos dá margem para entender que pode ser 7 dias, para quem quer acreditar assim, mas pelo que tudo indica, para Deus, um dia é como 1000 anos é como um dia. E para a gente entender até a ciência, que fala de achados de tantos milhões de anos, quem sabe não poderia ser desse tempo. Nós vamos ver isso melhor nas próximas aulas, tá bom? Vamos falar sobre isso melhor. Por isso você não pode perder as próximas, de jeito nenhum. Nós vamos falar sobre esse tempo da inocência, mas é um tempo indeterminado. Não é uma eternidade, porque houve o primeiro dia, o segundo. Eternidade é antes de disse Deus haja luz. Quando ele disse Deus haja luz, que foi no primeiro dia e houve luz, aí já começa um tempo que é Deus desenhando para nós. Deus desenhando para nós. Volta aqui para mim, deixa eu falar uma coisa para você. A minha esposa é a Michela Cristina. É uma benção. Muitos de vocês, ou alguns de vocês, conhecem. Eu tenho certeza que ao vivo aqui talvez tenha poucas pessoas, mas essa aula vai reverberar, você vai encaminhar para muita gente vai chegar e vai assistir. Minha esposa é uma benção, ela é uma pianista extraordinária, ela me equilibra, ela me faz feliz, eu cuido dela, ela cuida de mim, é maravilhoso. Mas quando eu estou meio assim, cansado, e ela querendo me explicar as coisas, eu não estou entendendo, ela fala assim para mim, vai querer que eu desenhe para você entender? Não é assim que a sua esposa faz com você também? Vai querer que eu desenhe? Pois é. O que eu entendo sobre estes 7 tempos? É Deus desenhando para nós, é Deus, a didática de Deus para nós entendermos. E neste período, voltando lá no nosso quadro, este período de inocência não dá para determinar. Nós sabemos que foi um tempo, pode ter sido milhões de anos, mas não dá para determinar. Pedro disse que para Deus 1000 anos é um dia é 1000 anos, mas mesmo assim não seria cabível para esse tempo, por quê? Porque esse tempo é um tempo que nós não temos a descrição dele, está para ser revelado. Tá? Muitas coisas aconteceram aí, nós vamos... mas podia acontecer em 7 dias? Podia, claro, mas nós vamos discutir isso e vamos entender isso nas próximas aulas. Deixa aqui para você a interrogação para a gente estudar. Bom, mas a partir da hora que o homem cai, que o homem peca, que o homem desvia do propósito, voltando para o nosso quadro, até a chegada de Cristo, da consciência até o tempo da graça, olha o rodapé. Escrituralmente, nós temos 4000 anos. Por que eu falo escrituralmente? Porque isso já foi revisto várias vezes. Eu tenho até aqui uma indicação para você, volta aqui para mim, Rodrigo, eu acabei de pegar aqui. Olha só, essa daqui é uma indicação. Bíblia, eu não sei se o vídeo aí dá o suficiente. Olha, Bíblia de Estudo Cronológico, aplicação pessoal. Essa daqui, eu nem sei se tem ela aí no mercado, porque de vez em quando ela fica sem, ela fica, né, ela acaba. Ela é da Almeida Revista e Corrigida. Ela é um material extraordinário que nós temos em nossas mãos, tá? Ela traz aqui, ela inclusive atesta esses 4000 anos. Existe uma outra também, essa aqui é da CPAD, da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Não tem como a gente duvidar disso aqui. Não, depois a gente coloca isso aqui para você e tal. Ó, Bíblia de Estudos Cronológica na Aplicação Pessoal. Isso aqui não é muito barato, uma Bíblia dessa não, você procura aí
na internet, você vai achar, é um instrumento. Esta Bíblia aqui, estudada com muito critério por homens extraordinários, ela também atesta estes aproximadamente 4.000 anos. Eu estou te mostrando ela porque ela é uma joia. Eu tenho, e vou trazer para vocês nas próximas aulas, porque eu deixei em Goiânia, eu estou gravando aqui em São Paulo, eu tenho a tábua cronológica também que traz isso, com as datas. E tem, inclusive, uma curiosidade. Aí na internet, um dia eu fui ver, tem um irmão, tem vários, mas teve um irmão que ele teve a capacidade de pegar uma tabela de Excel e colocar épocas, tanto viveu esse tempo, tanto tempo viveu este homem, depois este, pegando as gerações e tal. No final ele chega a 4.008 anos, outro chega a 3.900 e qualquer coisa, 4.000 e pouco. Bom, e que calendário? Não sabemos que calendário, tá? Mas é isso que narra, principalmente o Pentateuco, principalmente ali a história, onde a gente vê a genealogia e os tempos. Bom, aí se você confrontar isso com a história do Egito, que é uma das civilizações mais que tem uma cronologia mais certa por conta das dinastias, né, dos faraós e da história, a história paralela vai nos dar embasamento para entender estes 4.000 anos antes de Cristo. Você fala, mas a ciência não diz isso. Bom, aí tem vários fatores que tem que ser analisado, tem vários calendários. Bom, mas escrituralmente, para a gente entender, tem 4.000 anos. Deus permitiu isso através dos seus escritores. Voltando ao nosso quadro, para você ficar com ele bem fixado aí, depois eu vou te mandar ele em PDF, você me cobra aí se precisar. Tá bom? Fala aí, escreve aí, ó. Eu quero, nós vamos mandar para você. Escreve aí, isso aí vai dar engajamento para nós aí também, é bom. Aí, de 4.000 anos de Adão, da consciência até começar a graça. Quanto tempo que nós começamos a graça? Aí, ó, 2.000 anos. Nós estamos 2.000, aqui no calendário nosso, 2020, hoje, 2026, depois de Cristo. Claro que tem um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Cristo foi morto no ano 33. Há quem diga que não foi, já tem uma correção aí que é para menos 5 anos. Não tem problema. Não, nada disso. Não é isso que nós vamos nos apegar. Mas é aproximadamente 2.000. Quanto é que 2.000 mais 4.000 são? 6.000 anos, ok? Será que esse sétimo milênio não está para começar? Eu te pergunto. Volta aqui para mim, Rodrigo. É uma reflexão que eu faço com você. 4.000 antes de Cristo, salvo todos as contradições, mas está escrituralmente 4.000 anos, 2.000 depois 6, tudo isso aproximado, porque o calendário judaico mesmo, que poderia ser um padrão, mas não dá para fechar a questão, é um pouco menos do que isso, mas está próximo, está muito próximo, 7 milênio. O sétimo milênio, para acontecer, precisa acontecer a segunda volta de Cristo. Você está preparado para ela? E se você morrer hoje, ou amanhã, ou essa semana, ou daqui a um ano, ou enfim, nesses dias? Nós vamos estudar como é que é essa questão também. Quem morreu, como que fica essa situação? E aí? Vem Jesus Cristo, porque Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses, ele fala: olha, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, nesse grande dia do Senhor. Quem? Os que morreram os 4.000 anos antes de Cristo, 2.000 depois, ou seja, os que morreram em Cristo no ato da volta de Cristo, ressuscitarão primeiro. E aqueles que estiverem vivos, ele até se inclui, nós que estivermos vivos, seremos arrebatados. Olha só, como é que está? Você está preparado para enfrentar ou para viver esse tempo, que é a volta de Cristo, e depois viver a eternidade com Ele ou sem Ele? Misericórdia? Pois bem, quando vier Jesus Cristo, voltando para o nosso quadro, para a nossa ilustração, que o Digão vai colocar aí para mim agora, você vai ter aí, olha, entre a graça e o milênio, nós temos bodas do Cordeiro, volta de Cristo. E embaixo, grande tribulação. Aí tem alguns irmãos aí que já falam, não, pastor, mas a igreja vai passar pela grande tribulação. Não é um momento nós discutirmos isso. Mas aqui está certo, olha, nós teremos a volta de Cristo, nós teremos um período de grande tribulação, e este período de grande tribulação, a gente estima que é de 7 anos pelas profecias,
vários entendimentos, alguns diferentes, mas a gente entende lá, nós vamos analisar essa base da palavra, analisando as profecias de Daniel. 7 anos de tribulação. Se é 7 anos de tribulação, não tem, nunca foi escrito quantos anos é a bodas do cordeiro, mas provavelmente, porque se são 7 anos de tribulação, as bodas do cordeiro pode ser também de 7. O que é bodas do cordeiro? É festa do casamento da noiva com o noivo. Bom, feito tudo isso, passado este período, provavelmente de 7 anos da volta de Cristo, e ele então pisa em Jerusalém. Agora não mais como ele pisou da primeira vez, montado num jumentinho, mas ele vai pisar em Jerusalém, montado num cavalo branco, e à sua destra vai estar escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ali ele vai inaugurar então o templo e ele vai reinar. Vamos ver isso com detalhe nas próximas aulas, você não pode perder, e nós vamos detalhar isso, inclusive dentro das profecias, e aí viveremos o milênio de Cristo, um tempo de paz, e depois começa-se a eternidade. Volta aqui para mim, Rodrigo. A gente até se emociona falar de tudo isso, porque Deus nunca improvisou. Deus não é pego de surpresa. Deus não é como nós, que às vezes somos desorganizados, apesar que muitos são organizados. Mas Deus planejou tudo. Primeiro ele planejou ter você, ter a mim. Ele planejou, ele quis ter você, ele quis, como um bebê que a gente deseja. Você não é um filho indesejado, uma filha indesejada. Não, você é um filho desejado por Deus. Você foi desejado por Deus. Deus quis ter você. Ah, mas perdeu? Não, não perdeu. Ele já planejou o resgate, a restauração. E lembra agora mesmo que eu falei que o homem de 100, ele foi lá embaixo e perdeu praticamente do 100%, ele agora tem 1, 2, 3% de capacidade, por isso muitas dores, por isso muitas aflições, por isso muitos limites. Pois bem, por causa do pecado, agora tem uma coisa. O pecado degenerou, derrubou. Agora vem a graça, Jesus Cristo, o tempo da graça, e regenera o homem. Levanta. E de 1, 2, 3 pontos, ele vai voltar a 100. Quando? A Bíblia diz que nós vamos crescendo de glória em glória, vamos crescendo de etapa em etapa, num processo chamado processo de santificação, sem o qual ninguém verá a Deus. Uma coisa é nós decidirmos, aí é salvação. Decidiu, está salvo. Não tem muito protocolo para salvação, não. Agora, andar com ele, valorizando a salvação, é um processo de santificação. E nós vamos crescendo de glória em glória e vamos chegar à estatura de varão perfeito aqui na Terra? Jamais. Jamais. Enquanto estivermos aqui, é como a lei da gravidade, às vezes é para baixo. Que vive 70, 80, 90 anos, canseiro, enfado, já disse lá o salmista 1000 anos antes de Cristo, isso é uma realidade, depois nós vamos inclusive ver por que os homens viviam tanto, nas próximas aulas, hein? Viviam tanto, depois do governo humano para frente começa a decair até chegar no tempo de Davi, que escreveu isso, 70, 80 anos, é o que o povo vivia. Passou-se chegou até um tempo, o século passado, as pessoas morriam com 50, com 60 anos. Agora, com tecnologia, com a medicina avançada, o homem está vivendo até 100, cento e poucos anos. Há uma perspectiva que o homem pode chegar até 100, 120 anos, como foi até, né? Em alguns casos, o caso de Moisés, por exemplo, e tal. Bom, mas é muito cansaço, é muita canseira. Por quê? Porque neste corpo, nesta matéria, é degeneração. Agora, vem o Senhor Jesus, nos traz para um novo prisma, para um novo padrão, que é o padrão da regeneração. E aí, Paulo também, naquele mesmo texto lá, ele fala, olha, os que morreram em Cristo ressuscitaram primeiro, e nós que estivermos vivos seremos arrebatados, e nós seremos transformados. E aquilo que era corruptível, aquilo que era limitado, aquilo que não passava dos 3, 4 pontos, 2, 3, se revestirá da incorruptibilidade. Isso nos emociona. Ou seja, você deixa de estar limitado para passar a ser aquilo que foi o original. Mas levou-se 6.000 anos, 5.000 anos, 6.000, 7.000, não interessa se levou tanto. Para Deus, um dia é como 1.000 anos, 1.000 anos é como um dia. Isso aqui para Deus é como se ele estivesse trabalhando uma semana. Nós estamos aí na
Nós estamos aí no sábado de Deus para viver o domingo, ou melhor, né, o contrário. Nós estamos na sexta-feira para viver o sábado do descanso, o dia do descanso, o dia do desfrute. Para Deus é assim, é simples assim. Uns morreram lá no primeiro, no segundo, no terceiro dia, no terceiro milênio, no quarto, no quinto. Outros morreram agora, no sexto, que nós estamos dizendo, no sexto milênio, ou na sexta dispensação, não interessa. Interessa para ele é o seguinte: para ele é tudo muito simples, é tudo muito compacto, é tudo muito resumido, e para ele é assim. E é assim que ele trata você e trata a mim. E é assim que ele nos regenera, e agora virá a volta de Cristo. Volta o quadro lá de novo, Rodrigo. O pessoal vai ficar agora realmente fixo. Vai acontecer arrebatamento da igreja no final da sexta dispensação. Localizou aí na nossa arte? Volta de Cristo, arrebatamento da igreja. Bom, a igreja é arrebatada e num piscar de olhos, também como diz a palavra, como se fosse um ladrão, no abrir e fechar de olhos, seremos arrebatados para estar com ele, e neste tempo o que era corruptível se revestirá da incorruptibilidade, e aí sim, né, no Antigo Testamento nós éramos considerados como esposa de Deus, Israel esposa, Israel, não é nós, mas como povo de Deus sim, e uma esposa infiel, nós vamos ver sobre isso nas próximas aulas. Já no Novo Testamento, nós somos a noiva, e aí tem bodas do Cordeiro, é o casamento da noiva com o noivo, que é Jesus. Está chegando este momento de nós encontrarmos com o noivo. A igreja que é a noiva, o noivo que é Cristo. Bodas do Cordeiro é uma festa, festa de casamento. E para nós entendermos, porque Deus está desenhando para nós, e eu simplesmente fiz esse quadro aí, ele é meu, ele é autoral e ele é bem rudimentar, simples. Peço até desculpa aos irmãos, porque eu não consegui trazer, não pedi a IA para fazer, né? Você vai ver esse quadro aí de diversas formas aí pela internet, mas eu fiz o mais simples possível para você entender. É Deus desenhando para nós. Agora eu trago você e nós vamos ter uma festa para nós começarmos um tempo de paz, um tempo de junto. E aí, voltando aqui para mim, eternidade. Depois de tudo concluído, a Bíblia diz lá em Apocalipse que haverão novos céus e nova terra, um novo tempo. Tem muita coisa, meus irmãos, que não foi revelado. E não queira você, não queira eu trazer aquilo que não foi revelado como se fosse revelado. Como existe especulações, como existe por aí tanta gente falando tanta coisa que não está escrito. Nós, aqui da Trilha do Conhecimento, nós da Escola ETAD, eu aprendi assim com o meu mestre, com o meu tutor, pastor Gentil, que daqui a pouquinho vai trazer uma saudação para vocês. Eu aprendi que não está escrito, não está revelado. Você pode até falar, mas diga se pode ser. Não afirma com verdade absoluta, não é verdade? Enfim. Bom, dentro deste processo das 7 dispensações, nós vamos discorrer. Volta para o quadro aí, mais uma vez, e agora eu vou só passar rapidamente. Primeiro nós vamos falar sobre inocência, tá vendo aí os 7 dias até a queda do homem. Vai gravando isso aí. Você já anotou? Você já anotou? Anota aí agora. Aproveita o chat aí para anotar e fica registrado. Digo mais, anota aí suas perguntas ou manda para o meu celular, né? Já anotou? Não vai colocar o celular agora, Rodrigo, porque nós estamos com o quadro, mas depois você vai voltar para o celular aí, pessoal. Primeiro a inocência. Depois nós vamos detalhar o tempo da consciência, a dispensação da consciência, que começa com a queda, com os filhos de Adão e vai até o dilúvio. Período que o povo vivia, olha aí, tantos anos. 969 anos viveu Matusalém. Noé, 950 anos. E assim vai. Enoque morreu com 365 anos, morreu jovem. Não é não? Enos, né? Enos, então voltou a invocar o Senhor, ele viveu 905 anos. Bom, vamos estudar isso detalhado nas próximas aulas. Depois entra o governo humano. Opa, governo humano começa em Noé, vai até Abraão, tem a Torre de Babel no meio, tem aí uma descendência e etc. E nós vamos encontrar tudo isso aí nas próximas aulas.
Depois nós temos a quarta dispensação, a promessa, começando em Abraão, Isaac, Jacó, os 12 filhos de Jacó, nominais aí, né, porque tem ainda as mulheres, mas não estão aí, as 12 tribos e assim por diante. O José do Egito, nós vamos falar sobre ele aí, e depois o Egito começa muito bem com José governando, mas vira a maior potência do mundo naquela época, vira um império, mas o povo de Israel que chega lá, 400 anos aproximadamente depois, são escravos. Deus levanta Moisés para tirá-los de lá e começa-se o tempo da lei. E aí sim, é muito clássico e muito fácil de entender que esse período aí dura aproximadamente 1400, 1445, 1500 anos entre este tempo aí de Moisés, não do nascimento dele, mas do tempo aí da saída até Jesus Cristo, 1500 anos, e é exatamente aí, ó, que começa a ser escrito a palavra. Nós vamos ver isso na bibliologia daqui a pouco, rapidamente. E depois nós vamos estudar sobre a graça, começando em Cristo, vamos estudar um pouco sobre a igreja primitiva, sobre os evangelhos, o livro de Atos, a função das cartas, todas as epístolas. Vamos estudar aí sobre o cânon da Bíblia, a reforma protestante agora, próximo de nós, em 1517, está errado aí minha anotação, não é 14. 1548, a restauração de Israel como nação, o arrebatamento da igreja que está para acontecer, volta de Cristo, grande tribulação, bodas do Cordeiro, milênio, aí sim, vamos ver o que é o milênio, vamos detalhar esses eventos aí que estão para acontecer e, por fim, nós viveremos a eternidade. Voltando aqui para mim, eu quero dizer para você que é um tempo de estarmos atentos, porque nós não sabemos o dia e nem a hora que ele virá, mas nós temos certeza de que ele está à porta. Por quê? Os sinais estão aí, não é verdade? Só não vê quem não quer ver. Então, é para isso que você está estudando a palavra e aprofundando no conhecimento sobre Deus, sobre a Escritura. Tá? Aqui está. Essa é a nossa regra de fé. O Barbosa, um dia falando sobre a Bíblia, falou: se eu coloco a Bíblia debaixo dos livros, ela é a base para todos os livros, porque é o livro mais lido, mais impresso, mais vendido e o mais amado e o mais odiado também, né? Por muitos. Bom, se eu coloco ela na base, por baixo, ela é a base dos livros. Se eu coloco a Bíblia no meio dos livros, ela é o coração dos livros. Se eu colocar ela na minha estante sobre os livros, ela é a coroa dos livros. É ela. E é por isso que eu te trago agora o quadro, rapidamente. E nessa semana, eu vou ainda soltar algumas pílulas, né? Eu quero que o Digão já coloque aí para nós o meu quadro e o quadro da bibliologia agora. Vamos lá. O que é bibliologia? Bibliologia é estudo sobre os livros da Bíblia. Primeiro de tudo, como que a Bíblia, né? Vamos lá, bibliologia, como que ela foi escrita? Primeiro episódio neste processo, né? Volta aqui para mim um pouquinho, Rodrigo, que eu quero só deixar aqui um parênteses para você. A Bíblia, ela é, por excelência, a voz de Deus falando conosco. E você vai ver aqui essa bibliologia compacta que eu trago para você, esse estudo. Bibliologia, na verdade, é uma ciência que você estuda na teologia, bibliologia 1, bibliologia 2, você faz tese, você faz doutorado sobre bibliologia. Mas aqui nós vamos estudar o básico e eu trago aqui resumido. Inclusive, essa semana eu estava dizendo, eu vou mandar para vocês algumas aulas de bolso falando de bibliologia, porque eu não quero estender mais o tempo aqui com vocês. Nós já passamos de 1 hora bastante. Eu quero liberar vocês. E então, no caso, eu quero dizer para você o seguinte: a bibliologia aqui ela está compacta e eu vou mandar para você durante a semana algumas aulas de bolso falando sobre isso. Ela é a palavra de Deus.
apesar de ser escrita por mais de 40 autores, conforme nós vamos ver aqui agora, apesar de se levasse quase 16 séculos em tempo, tempo útil em que ela foi escrita e assim por diante, ela é a palavra de Deus que se explica. O Gênesis está apontando para o Apocalipse, o Apocalipse está justificando o Gênesis e assim. Tanto é que você vai olhar aí na nossa conteúdo programático, lá no módulo 7, nós colocamos lá, eu coloquei lá, dentro da bibliologia, eu falei 65 livros apontando para o Apocalipse. Se você não tem esse conteúdo programático, fala com a gente aí que nós vamos mandar para você, tá bom? Então vamos lá, voltando para o nosso quadro, como a Bíblia foi escrita. Primeiro, olha lá, ó, gastou-se 1.600 anos para que a Bíblia fosse escrita. Por quê? Começa ela a ser escrita com Moisés. Durante as próximas aulas, dentro da jornada, nós vamos entender isso perfeitamente. Você fala, mas o livro de Jó parece que foi escrito antes do Pentateuco. Provavelmente sim. Pelo menos a história que narra parecido é muito. Dá para a gente entender que Jó seria contemporâneo de Abraão. E Abraão vem antes de Moisés. Olha, já começa a organizar a sua cabeça. Porém, a gente pode ter certeza de que, a partir de Moisés, a Bíblia foi escrita. Deus começa a dar a revelação do Gênesis, Êxodo, começa a dar ali através do Pentateuco. Então, 1500 antes de Cristo, até 450, 430, que é o tempo dos profetas. Depois começa ali em 45 depois de Cristo, um pouco depois da morte de Cristo 33, em 45 começa a ser escrito. E, por incrível que pareça, não foi evangelho primeiro escrito, não. Está para nós como sendo, né? Claro, com certeza, primeiro a história conta, o livro conta os evangelhos, o evangelho conta o nascimento e o ministério de Cristo. Mas quem escreve primeiro é Paulo. E nós vamos ver isso depois, eu vou deixar isso mais claro. Até 90, mas na verdade é 96 aí, talvez, que foi o Apocalipse de João. Então, se você pega antes de Cristo, 1500, até arredondando 1500, né? E até chegar o Apocalipse de João, 96 ou 100 depois de Cristo, nós temos aí 1600 anos de escritura, 40 autores diferentes, 40 autores pelo menos, é por mais, porque tem alguns livros que nós não sabemos de quem é a autoria até hoje. Nós não sabemos quem escreveu aos Hebreus. Nós não sabemos ao certo quem escreveu o livro de Jó e assim por diante. Nós temos livros que nós não temos a certeza de quem o escreveu. Temos as possibilidades, mas não temos a certeza. Então, pode ser que um livro foi escrito por mais de um, como o caso de Salmos, o livro das Crônicas e outros podem ter sido escritos por mais de uma pessoa. E então são mais de 40 autores, 3 idiomas. Aí, ó, o aramaico e o hebraico no Antigo Testamento, o grego no Novo, 3 línguas originais diferentes e em 3 continentes diferentes. Vamos falar um pouco sobre isso na próxima semana. Eu provavelmente não volto muito sobre isso durante a jornada, mas essa semana eu vou mandar algumas aulas de bolso para vocês nesse sentido. Bom, olha o que diz aí 2 Pedro 1, 20 e 22. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas de homens santos de Deus, que falaram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Ela é uma biblioteca. O que é uma biblioteca? A Bíblia é o mesmo que uma biblioteca. Bibliologia, estudando agora a biblioteca que é a Bíblia. 66 livros no Antigo Testamento, 39. No Novo Testamento, 27. Isso aqui é muito importante. Esse slide aqui também eu posso mandar para vocês em PDF. Eu tenho ele no nosso manual, que nós editamos, depois eu vou colocar à disposição de vocês, mas eu vou provavelmente mandar isso aqui em PDF para vocês. Está vendo que está dividido em grupos literários, chamam. Inclusive aí no plano de aula de vocês, no conteúdo programático, vocês vão encontrar exatamente isso daí, ó. Eu dividi tudo aí. Primeiro vamos estudar esses 5 primeiros, que é o Pentateuco. Depois aí mais uma corzinha, depende da tela que está saindo aí, né? Cada tela sai de uma cor, mas esse mais avermelhadozinho, este grupo aí, a partir de Josué, Juízes, Ruth, etc. Aí são os livros históricos. Depois nós temos os livros poéticos aí na cor mais a verde, né? Verde, vamos pensar assim.
vai depender aí da tela, que são os livros poéticos. Depois nós temos os profetas maiores, e por último, lá, vários aí no Antigo Testamento, os profetas menores, de forma mais ócrea aí, por mais palha aí, né? Vamos chamar assim. Maiores ou menores não pela sua relevância, não, é porque são obras literárias grandes, maiores, livro, por exemplo, de Isaías com 66 livros, e os outros profetas, às vezes, com um capítulo só. Bom, aí do outro lado nós temos o Novo Testamento. Novo Testamento, começando com os Evangelhos, que são 4. Depois nós temos o livro de Atos. Depois de cinza, aí nós temos epístolas que Paulo escreveu. Em seguida, de verde, nós temos as epístolas gerais, que são de vários autores, pelo menos 5, porque escreve a igrejas diferentes, tempos diferentes, condições. E Apocalipse de João, que é o último, que é o livro da Revelação. A palavra que do Senhor veio a Jeremias dizendo: assim diz o Senhor Deus de Israel, escreve num livro, olha aí, inspiração de Deus, todas as palavras que eu te tenho falado. Traz para mim aqui, Digão, deixa eu falar um negócio aqui com você que está me assistindo, está vendo essa aula. A palavra do Senhor, ela é do Senhor. Jeremias aqui deixa claro, Deus falando para ele, escreve num livro a palavra que é do Senhor, que eu tenho falado. Tá? Não é motivo para a aula de hoje, porque aqui não é uma aula apologética, não é esse o intuito de ficar aqui para defender a fé, mas não tem como não defender a palavra. Assim como eu estou com essa camiseta aqui, ó, nós erramos por não conhecer as Escrituras, conforme está lá em Oséias, e Jesus também ratifica isso. Eu mandei escrever também, eu fiz uma camiseta assim, vocês verão ela nos próximos dias. Eu amo a Bíblia. A Bíblia tem que ser amada, tem que ser reverenciada. Nós temos que gostar, de amar, querer. Ela é alimento, ela é a luz para o caminho, ela é a bússola, ela é tudo para nós. Ela é o nosso maior tesouro, ela é o tesouro. E é exatamente isso que nós estamos vendo aqui, ó. A palavra de Deus através de Jeremias. Voltando para o nosso quadro, palavra de Deus, a palavra que o Senhor veio a Jeremias dizendo, assim diz o Senhor, Deus de Israel, escreve num livro todas as palavras que eu tenho te falado. A veracidade dessa palavra, veja bem, tem um cânon bíblico. O que é o cânon bíblico? Vara de medir, é uma medida certa. Como que se chegou a isso? Veremos aí nas nossas próximas aulas sobre o cânon bíblico. Eu vou gravar para vocês essa semana sobre cânon bíblico. Mas chegou-se à conclusão que livros que não são, que não têm um desafino, que estão totalmente afinados, em harmonia com os demais, são 39 livros no Antigo Testamento. É exatamente por isso que vem cânon, porque estão afinados, estão alinhados. E 27 no Novo. E os livros apócrifos ou deuterocanônicos têm um valor extraordinário, um valor histórico até, mas não tem uma certa coerência doutrinária. Então, eles não estão aí no cânon, efetivamente cânon bíblico. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Qual que é este período interbíblico? É exatamente quando termina o último profeta, que é o profeta Malaquias, e depois vem até começar de novo o profeta João Batista, conforme está nos evangelhos. E entre ele tem aí uma série de acontecimentos, porque Deus, quando ele está em silêncio, ele está trabalhando. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelo profeta, a nós nos falou nesses últimos dias pelo Filho. Volta aqui para mim que eu quero te falar uma coisa. Eu sou de 1971 e os irmãos aí mais dos anos 70, 80, até 90, via que na Bíblia Sagrada, entre o Antigo e o Novo Testamento, nós tínhamos algumas páginas em branco. Hoje são menos, mas naquele tempo, às vezes, nós tínhamos 4, 5, 6, 8 páginas brancas entre
o Antigo, entre Malaquias e o Evangelho de Mateus, nós tínhamos uma quantidade enorme de páginas brancas. Aqui na minha só tem uma, né? Duas, ó, tem mais uma. Por quê? Simbolizava essa página branca aqui, ó, período que não houve profecia, período intertestamentário, ou seja, período que não houve. Malaquias profetizou e agora só vem os evangelhos. Porém, é exatamente entre o período que termina agora o Antigo Testamento e começa o Novo Testamento. Voltando para o nosso quadro, a preservação do texto bíblico. Olha só o que acontece com a preservação do texto bíblico. A história diz isso, e eu vou gravar uma aula pequena falando um pouco sobre isso durante a semana também. Os idiomas originais dela, que foi hebraico, aramaico e grego, tá? Dentro da veracidade dos originais, hebraico, aramaico e grego. Olha só, vou ler esse texto e você leia comigo. Olha o que a guerra histórica para destruir os originais bíblicos. Costume dos judeus antigos, eles tinham costumes, né, de enterrar os manuscritos e depois perdiam esses manuscritos. Nós vamos estudar nos próximos dias a influência de impérios como o assírio e o babilônico contra Israel e contra a palavra. E diversas vezes na história era para achar todo o manuscrito da Bíblia, era para destruir todo tipo de escritura do Antigo Testamento. O Império Assírio e Babilônico lutou para destruir. Outro fato, os reis históricos, os reis idólatras de Israel. Olha, gente, filho de Abraão, gente de Deus, povo chamado povo de Deus. Muitos deles eram idólatras e se tornaram ímpios idólatras, e eles destruíram muitos, porque eles não queriam a Bíblia. Assim como hoje, tem muita igreja, tem muitos movimentos, até seitas, podemos chamar assim, ou até movimentos evangélicos mesmo, que pouco dá valor à Bíblia. Cuidado, cuidado. Por que os reis idólatras destruíam a Bíblia? Para ficarem nos seus próprios pensamentos e nas suas intenções erradas. Olha só, ali no período interbíblico, ó, entre ali Antigo e Novo Testamento, 175 e 164, houve um monstruoso Antíoco Epífanes. Este homem é considerado o anticristo do Antigo Testamento, se é que pode chamar assim, né? Porque Cristo não tinha nascido, mas Cristo já era, ele já é, sempre foi. E esse homem, essa figura satânica, em forma de pessoa, ele lutou contra os judeus e ele lutou contra todo. Onde tivesse um manuscrito, era para ser destruído. Olha só, depois de Cristo, já 284, já no século III para o século IV, nós temos o Diocleciano, um feroz imperador romano. Ele mandou já, inclusive, destruir não só Antigo, mas também de Novo Testamento, tudo que podia destruir. Mas olha só como Deus é maravilhoso. Chega agora, nosso tempo, 1947. Talvez alguém que está me ouvindo não é desse tempo, mas o seu pai é. O meu pai, por exemplo, é 1946. O meu tutor, o pastor Gentil, 1949. Olha só, quase que, né? Agora, um dia desse, os manuscritos do Mar Morto foram descobertos. Deus preservando as escrituras por milênio. Um dia de verão do ano de 1947, o pastor beduíno, acampado entre Belém e o Mar Morto com seu rebanho, entra numa caverna, encontra 12 rolos e centenas de fragmentos. Foram ali deixados pelos essênios 132, 135, depois de Cristo, escapando de Roma. Volta aqui para mim e olha para mim. Deixa eu te dizer uma coisa. Muito se especulou durante esses 2000 anos. Esses manuscritos foram alterados, de tantas traduções, de tantas vezes que foram copiados, e cópias em cima de cópia. Cadê os originais? Você imagina se encontrasse um original escrito por Moisés? Que idolatria não seria? Deus não ia permitir isso para o homem mesmo, não. Deus não ia permitir essa situação. Já pensou se achasse um manuscrito original? Isso aqui que achou no Mar Morto é manuscrito que tem 2000 anos ou mais, ou até 2500 anos, porque eles foram feitos ou escritos
talvez antes de Cristo, com certeza, porém esses manuscritos não são os originais, mas olha só, eles até começaram a desenrolar e traduzir esses manuscritos, acharam agora em 1948, batia olha, quase 2000 anos sem achar nada, batia exatamente com a Bíblia escrita que nós temos em inglês, espanhol, português, toda a língua, a Bíblia da tradução nossa, que é de Almeida, a de King James, que é do rei Tiago, todas as Bíblias, todas as de corrente católica, de corrente evangélica, todas elas atestadas na veracidade. Estava 2000 anos de história, Deus preservando. O que estava escrito batia com o que foi achado. O que você acha disso? Olha só o que diz a palavra. Vamos lá, neste Apocalipse 1:3. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem a palavra dessa profecia e guardam as coisas que nela está escrita, porque o tempo está próximo. E eu quero aqui terminar falando com você. Volta aqui para mim antes de eu entrar, mas deixa esse quadro aqui do meu lado, Rodrigo, se for possível, para a gente entender o que é. Agora sim, vamos lá. Cronos e Kairos. Tempo do homem é um tempo. Opa, eu estou aqui no meu estúdio virtual, né? Entrando por trás da tela aqui. Tempo, cronos. Isso é uma definição grega. Cronos vem de cronômetro, tempo calculado, tempo cronometrado. Este tempo é um tempo do homem. Ok? Tempo do homem. E o kairos, definição grega, é um tempo atemporal. É um tempo sem medida, que nós podemos dizer que é um tempo de Deus. Eu termino dizendo aqui para você, e talvez fale sobre isso em alguma aula de bolso durante os próximos dias. Estes 7.000 anos das 7 dispensações. Estes 7.000 anos que aqui eu trago como um exemplo de Deus desenhando para nós. É Deus pegando o tempo dele, que é kairos, que é um tempo atemporal, e traduzindo para nós no tempo kairos, desenhado, 7 semanas, ou melhor, 7 dias numa semana, 7 dispensações, para nós entendermos o que é, de fato, o plano perfeito de Deus para nós. Panorama Bíblico é exatamente isso. Eu te trouxe aqui, eu te convidei, você veio, nós somos aí centenas de pessoas, graças a Deus, que estão matriculadas, gente que está vindo de todo lado do Brasil, para entender esse kairos de Deus, que não vamos entender ele com sua plenitude, não temos como, mas que nós vamos viver, a partir da salvação em Cristo, um tempo sem medida, isso sim. Nós fomos criados um dia, ponto de partida. Agora, a eternidade nos espera, não tem ponto final. Presta atenção nisso. Deus não tem ponto de partida e não tem ponto final. Deus é. Se eu falar que Deus existe, está errado, porque Deus não existe. Ele é. É aquilo que Moisés e Deus um dia conversando, o que eu falo lá para Faraó? Quem é que me enviou? Ele falou, olha, fala com o Iavé. O Iavé te enviou. O que é Iavé? Eu sou o que sou. Deus é. O tempo é dele. E é exatamente o kairos. Entenda isso. Você precisa entender que existe um tempo homem cronometrado. É por isso que existe 7 dias. Olha, tem calendário que é 360 dias o ano. Tem calendário que é 365 dias o ano. Tem calendário que é 366 o dia. Tem calendário chinês, calendário lunar, tem tantos calendários, o gregoriano, tem erro nesses calendários, tem tudo isso. Calendário, cronos, tem erro. O kairos não tem erro. É atemporal. Agora, no calendário cronos, tem calendário de 300, 365, 366. Tem mês de 28 dias, de 29 dias, de 30 dias. Tem mês de 31 dias. Agora, semana. Em algum calendário, semana não é 7 dias? Eu te pergunto. Toda semana é 7 dias. Tudo se resume em 7. 7 é a plenitude. É Deus desenhando para nós. Veja
que o Kairos nós não podemos entender, tempo de Deus. Aí ele traz para nós o Cronos, que é um tempo que eu e você. Você lembra, eu dando um exemplo da minha esposa agora mesmo, que quando ela fica brava comigo, ela fala, vai querer que eu desenhe para você entender? Pois é Deus desenhando para nós. Fica essa reflexão. Nós vamos terminar nossa aula agora, só que antes de terminar, eu quero aqui que o pastor Gentil deixe aí a saudação dele, ok? Em seguida, nós vamos aqui ouvir a saudação dele, e eu quero agradecer muito por ele ser esse incentivador e tudo, e é por causa dele que nós estamos aqui, e eu quero que o Digão traga agora a participação do nosso pastor Gentil. Irmãos, amigos, companheiros de fé, o pastor Wesley estará apresentando nos próximos domingos a Jornada Teológica Panorama Bíblico. Tenho certeza que será um trabalho imperdível e cada um que participar há de ser poderosamente e maravilhosamente também abençoado por Deus, porque Deus tem algo novo através da sua palavra a cada dia aos nossos corações. Estudar a Bíblia deve ser uma prática constante para o nosso crescimento e desenvolvimento espirituais. Convido vocês a estarem participando. Serão 7 domingos de aulas importantes, onde a Bíblia será o livro principal, o assunto central e o propósito maravilhoso de contribuir para que todos vivam uma vida cristã ativa, frutífera e maravilhosa. Eu ouço muitas pessoas às vezes dizendo: a Bíblia é um livro difícil de ser entendida. São tantos códigos que não foram desvendados. São enigmas que temos dificuldade de entendê-los. Mas eu quero dizer para você que isso não é verdade. A Bíblia é um livro revelado. É um livro que mostra o propósito divino a nosso favor, e quando a estudamos com fé, a estudamos com dedicação, estudamos com humildade até para aprender e viver a vida cristã na sua integralidade, nós desfrutamos de tantas bênçãos novas e preciosas. Faça esse curso, participa deste trabalho. Nós estamos fazendo algo que o nosso propósito é contribuir para que todo o povo de Deus conheça mais a Bíblia e seja um praticante, cada um, de algo novo e precioso através da Bíblia nos corações de tantas pessoas. Participe deste trabalho e tenho certeza você será poderosamente abençoado por Deus. Conto com todos vocês. Eu estarei participando algumas vezes, mas o pastor Wesley estará aí com vocês o tempo todo. E o nosso propósito é somar com aqueles que querem fazer a obra de Deus com maiores resultados e assim alcançar bênçãos novas e preciosas a cada dia. A Bíblia diz que nós devemos manejar bem a palavra e o propósito é esse, contribuir para que cada um, ao fazer este curso, possa conhecer mais a palavra de Deus, manejá-la com mais eficiência e, consequentemente, alcançar bonitos, importantes e maravilhosos resultados. Um abraço ungido a todos vocês. Quero agradecer imensamente ao meu pastor. Como eu te amo, meu pastor Gentil. Você é muito especial, é uma grande autoridade, é um homem que é o ícone hoje na teologia, no ensino, no ministério pastoral, reconhecido no Brasil todo. Nós somos da Assembleia de Deus, somos da Convenção de Madureira. Deixamos aqui sentimento de gratidão, viu, pastor Gentil, por estar conosco, nos permitir fazer esse trabalho, e com certeza o senhor terá suas participações aí no decorrer desta jornada. Temos também o pastor Jacob, pastor Rafael Jacob, também quero que ele entre aí, fala e deixa aí a sua saudação também. Hoje ele não participou da aula, porque a introdução é minha, mas ele vai participar muito. É com você, pastor Rafael Jacob, professor, mestre, meu amigo. Paz, pastor Wesley, prazer estar aqui com você. Quero aproveitar esse momento, essa oportunidade, cumprimentar todos os participantes da jornada teológica, os amigos. Queremos dar boas-vindas a todos e reforçar esse convite de que você esteja conosco durante essa caminhada. A jornada teológica, ela vai trabalhar todo o contexto bíblico, desde a criação
até o fim de todas as coisas. Então, desde Gênesis até Apocalipse, tudo vai ser contemplado dentro desse estudo, nesse período em que estaremos juntos aqui. Nós vamos entender todo esse procedimento e esse movimento entre a antiga aliança, o Antigo Testamento, e o cumprimento disso na nova aliança em Cristo Jesus, o derramar da graça, o liberar da graça e as promessas de Cristo. Cristo voltará a segunda vez? Que jeito que Cristo voltará? Qual que será os textos bíblicos que nós embasamos para entender a volta de Cristo? Quais são os eventos que antecedem a vinda de Cristo? Quais são os eventos que acontecerá depois da vinda de Cristo? Qual que é o tempo da grande tribulação? Qual é o quadro, o cenário da grande tribulação? Vamos entender todo esse procedimento. Existem guerras relatadas, Armagedon, Gog e Magog. Em qual tempo isso acontece? Que guerras são essas? Como que isso está relatado nos textos bíblicos? Nós vamos aprofundar nesses assuntos. Estarei junto aí com o pastor Wesley, auxiliando e participando na jornada teológica, especialmente nessa parte da escatologia bíblica. Quero reforçar esse convite. Venha conosco, esteja conosco e vamos aprender junto. Grande abraço, Deus abençoe a todos. Pastor Rafael Jacob, que Deus te abençoe. É isso mesmo. Glória a Deus pela sua vida e vamos estar juntos e muito você tem a nos acrescentar, como tem acrescentado nesses últimos anos, com a sua participação. Espere as aulas de bolso. Se você quiser deixar alguma pergunta, alguma dúvida, pode mandar no celular que está aí anotado. Olha o Digão deixando aí para nós de novo, celular. E no final nós vamos deixar aqui frisado uma tela com celular, com redes sociais e vamos deixar também com o nosso e-mail, ok? E você sabe como falar com a gente, claro. E, além de tudo, na descrição desse vídeo, nós deixamos também nossos contatos. Se você ainda não é aluno, você pode passar a ser aluno. Algumas pessoas me perguntaram, você não tem um material desse para CD? Nós editamos um manual, eu vou falar sobre isso nas próximas aulas. Eu, pastor Gentil, editamos um material com a ajuda também do pastor Rogério, um homem que eu quero aqui também honrar e deixar. Ele fez uma revisão extraordinária para nós, anotações extraordinárias. Nós temos um manual com mais de 200 páginas, que nós temos alguns exemplares dele, livro físico, e ele está em nossa plataforma digital. Se você tem interesse em assinar a plataforma, é R$ 49,00 só essa plataforma, imagina. Você pode assinar e lá tem ele em PDF, todo esse manual. Mas se você quiser a plataforma já com o material físico, o livro físico, é só dobrar o valor, fica por R$ 98,00. E pode parcelar, enfim, é só você falar com a gente, nós vamos enviar para você esse material, se você assim quiser. O curso é gratuito, tá? Aqui ninguém vai pagar nada até o fim. Este material é se você quiser e eu vou estar falando sobre ele. Outra coisa, se você quer abrir um núcleo de estudos teológicos na sua igreja, nós temos o básico de formação, aula presencial em 2 anos, depois o médio e até o superior, que é o avançado, nós temos para instalar com você o núcleo da ETAD. Também é só falar conosco nos nossos canais. Eu, pastor Wesley, fico muito feliz de ter você aqui hoje, você ter ficado conosco até agora, né? Passamos de 1 hora, chegando aqui 1h30 ou mais. Eu quero agradecer você e dizer para você, estamos juntos até o final, tá bom? Nesses dias, ore, jejum, consagre sua vida, coloque sua vida no altar, porque Deus quer falar com você. Bye, bye. Espero você nas nossas redes, espero você no celular, espero você no WhatsApp. Eu não posso atender as ligações, mas deixa a sua mensagem e eu vou responder você. A gente se vê, a gente se fala. Um abraço, beijo, Deus abençoe.